trânsito precede os carros, ruas precedem carros. Trânsito já era um problema com a crescente urbanização em Londres em 1890. Olha o relato que a gente tem de um arquiteto. Abre aspas. O congestionado trânsito sobre rodas de Londres, que em trechos da City era tal que impedia a circulação, dependia inteiramente dos cavalos, carroções, carroças, ônibus, cabriolés e fiacres, coches e carruagens e veículos particulares de todos os tipos dependiam dos cavalos. Fecha aspas. Pouco antes disso, em 1860, nascia o urbanismo, com Ildefonso Cerdá. Um engenheiro que, ao ser encarregado de ampliar a cidade de Barcelona, procurou referências para seu projeto e não achou. Assim, entendendo a necessidade de entender como pessoas se relacionam com cidades. O Plano Cerdá foi feito após a muralha medieval de Barcelona ser derrubada. A cidade precisava crescer além dos muros. Doenças, epidemias e uma densidade populacional maior do que a estrutura medieval aguentava pioravam ainda mais a qualidade de vida. Nesse contexto, e com a corrente higienista em alta, Ildefonso fez uma pesquisa sobre os aspectos sociais da cidade e começou seu trabalho. Em 1860, o Ministério começou a execução do Plano Cerdá. E dali saiu a teoria geral da urbanização. Dali saíram as classificações de ruas e de intervias. E ali, hoje, é o bairro onde se encontra a Casa Batlló, do Gaudí, a Casa Milà, a Sagrada Família. Seu objetivo era centralizar a cidade nas pessoas e que todas as construções recebessem luz natural. Era uma proposta igualitária, democrática. O projeto tem vários pontos curiosos para a época e um design bastante progressista. Mas como o nosso ponto hoje não é só falar do Cerdá, vamos voltar aqui? Ruas precedem os carros. O conceito de rua no urbanismo pode ter vindo com o Cerdá em 1860, mas ruas nasceram com cidades. Nasceram para pedestres, para ocupações de pedestres com mercados, feiras, tavernas, teatros, banhos públicos. A urbanização das cidades já representava um desafio séculos atrás. Hoje, com multiplicidade de transporte público e privado, verticalização, supervalorização imobiliária, o desafio persiste. E na maior cidade do Brasil, com a maior concentração urbana, São Paulo aprovou a revisão do Plano Diretor Estratégico. É um plano que pensa na verticalização da cidade. Prédios mais altos, próximos a estações de trem e metrô. Mas também oferta de garagens para apartamentos com mais de 30 metros quadrados que estejam perto do transporte público. O que são pontos bem contraditórios. Um plano que não pensa em sustentabilidade, que amplia a desigualdade e diminui a democratização de moradias. Um plano permissivo para a gentrificação. Um plano que não pensa em pessoas. Vamos de vinheta? Hoje o papo é urbanismo e o desafio que é discutir urbanismo sem incluir a população. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruno Bufara e vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você começar a sua manhã muito bem informado. Assina o Meio. Vale a pena. Qualquer discussão sobre arquitetura e urbanismo hoje precisa passar por sustentabilidade, porque cidades não são ecossistemas sustentáveis. É uma concentração enorme de pessoas, veículos, comida, serviço que não se sustenta sozinha. É preciso de agricultura familiar de outros estados, de malhas energéticas em outras cidades. É insustentável por si só. E nisso, com os desafios de hoje, surgiu a ideia de cidades de 15 ou de 10 minutos. Nada mais é do que você ter todas as necessidades que você precisa a 15 ou 10 minutos a pé ou de bicicleta da sua casa.
Cidade com diversidade urbana, diversidade de serviço e moradia num raio de 15 ou 10 minutos, melhorando a qualidade de vida, diminuindo a solidão. Solidão essa que é intensificada com o trânsito. O trânsito faz com que pessoas não saiam de casa, evitem o happy hour, neguem situações de socialização justamente para não passar tempo se deslocando, gastando tempo. Que no trânsito, ou no carro, no Uber, no 99, é o tempo solitário. Na ideia de 15 ou 10 minutos, tudo estaria perto de casa, o que enriquece a vizinhança, enriquece a malha pública, encoraja interações sociais. Já a revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo não pensa em pessoas. Pensa em cidades feitas para carros, o que é datado desde 1860. O plano facilita a construção de prédios e ainda mantém garagens para prédios perto do metrô. O plano ainda conta com uma pegadinha de facilitar construções para prédios que estejam em quadras alcançadas em um raio de 700 metros. Esse trecho, quadras alcançadas em um raio de 700 metros, permite que pelo menos os prédios estejam a 800 metros dos transportes públicos, porque quadras quase sempre têm mais de 100 metros. E ainda, se você quer facilitar a moradia perto de metrôs, por que ainda permitir vaga de garagem? A cidade continua investindo num transporte privado que não funciona. É batido que não funciona. São Paulo tem trânsito o dia inteiro. É infernal fazer um happy hour em São Paulo se você não vai num bar a pé. Ainda, a especulação imobiliária. Discussão urbanista é muito difícil de acontecer com toda a população. São Paulo aprovou a revisão do PDE e pouco se foi escutado da população. O urbanismo é um papo elitista, mas é um papo que beneficia todos, tem que atingir todos. É a diferença de se passar 4 horas por dia dentro de um carro para se deslocar ou de demorar menos de 40 minutos para ir e voltar do trabalho. Morar perto do metrô é caro. Prédios de 30 metros quadrados com garagem e kitnet, que teve seu rebranding para microapartamento. Mas apartamento com menos de 30 metros quadrados não terão direito à garagem. A questão é que não tem mais dinheiro para alugar e muito menos comprar um apartamento de 30 metros quadrados em regiões com boa infraestrutura se você não é de classe média alta. 30 metros quadrados em São Paulo tem um custo médio, um ticket médio de 390 a 507 mil reais. Cadê a população periférica de São Paulo sendo inclusa no PDE? Porque assim, prédios têm zeladores, porteiros, as zonas são feitas de pessoas com diversas classes sociais diferentes. E essas pessoas são obrigadas a morar na periferia? O PDE exclui as classes mais pobres. O plano diretor aumenta a cobrança para apartamentos de até 30 metros quadrados, mas de 31 a 70 metros quadrados mantém o incentivo. Mantém. Há ainda outro problema, a ingenuidade de que esses apartamentos pequenos serão comprados e usufruídos por famílias. Olha, com certeza serão usados para Airbnb, Booking, também há a possibilidade de comprar mais de uma unidade, juntar as duas, não é? Fazer 60 metros quadrados. A verticalização é necessária, não me leve a mal. É necessário trazer mais densidade para o bairro paulista com melhor mobilidade urbana. Mas com incentivo para moradia popular. Moradia popular, óbvio, com mais de 15 metros quadrados, como disse o Lula. Incentivo para misturar classe. Unidade com mistura social. Trazer a periferia para regiões centrais. É preciso verticalizar a cidade e priorizar o transporte público e a infraestrutura, deixando o carro de lado, pensando nas pessoas. O plano como está permite prédios com mais vagas em ruas que já são densas. Além da piora do trânsito e da solidão, é mais perigoso. Mais acidente, atropelamento, ciclista e pedestre ficam em risco. O plano não é democrático porque facilita a produção imobiliária de apartamentos caros. Moradia inacessível. Se cria uma verticalização, sim, mas não para todos. E com um coeficiente não tão aproveitável assim. Democrático é um plano que pensa em fluxo de pedestres, que traz residências com diversidade de custo para perto do metrô. Que desenvolve também serviços perto da residência, para ter mais fluxo na rua de pedestre. Menos uso de carro. Pegar menos o carro para ir à padaria a pé. Menos congestionamento. É não ser necessário ter carro.
Sim, isso é utópico no momento, porque está bem distante. E com um plano diretor como esse de São Paulo, cada vez mais longe. É um plano que exclui do pobre o acesso à moradia em áreas com infraestrutura. O pior é que metade das doações de campanha de vereadores de São Paulo veio do setor imobiliário. E é um plano que agrada muito o setor imobiliário. Amplia a área para se verticalizar, mais permissivo a carros, piorando mobilidade urbana. A maior cidade do país aprovou de novo a especulação imobiliária. Já era problemático em 2014, agora piorou. E tudo isso a custo de toda a população paulista. É preciso verticalizar, é preciso repensar o uso do carro, mas não por conta de criação de zonas gentrificadas, ricas, inacessíveis. É preciso diversificar a malha urbana com classe social. Para criar um bairro em 1860, Ildefons estudou toda a população da cidade para pensar no que seria melhor para ela. Pensou em algo democrático, pensou em luz para todos, em vento para todos, pensou em como as unidades de fundo seriam bem aproveitadas. Queria que todos que morassem ali naquele bairro tivessem joie de vivre, alegria de viver. Pensou na saúde de todas elas. Os vereadores de São Paulo revisitaram o plano e escutaram apenas uma parcela da população, a mais rica. E aqui, doa mais para suas campanhas. O que podemos esperar é que outras cidades do Brasil não se inspirem na maior delas. Porque São Paulo está longe de ser exemplo. Muito obrigada. Vejo vocês nas cenas pós-créditos. É engraçado, né, que o prefeito de São Paulo falando sobre o plano, parece que ele tá dando uma promoção. Promoção! Apartamento agora vai ficar super barato, perto do metrô, acessível para todos. Gente, ticket médio? Ticket médio? Como que você vai esperar que uma família tenha 20, 30% para pagar ali numa entrada num apartamento desses? Não é um apartamento para periferia, é um apartamento para classe média alta. São apartamentos para classe média alta. Inclusive, manteve o incentivo para apartamento entre 30 e 70 metros quadrados. Tinha que ser uma unidade com mistura social. Tinha que ter ali habitação social. Uma mistura 80-20. 80-20, sabe? Coloca isso no plano, que você vai incluir a periferia no centro da cidade, porque a periferia merece, sim, ter acesso à infraestrutura adequada, à mobilidade urbana decente. Em Paris, as pessoas não perguntam em qual bairro você mora, as pessoas perguntam em que metrô você mora. Porque faz mais sentido. É esse tipo de mentalidade que tem que mudar. É o tipo de mentalidade de só classe média alta tem que ter acesso ao que é bom, à infraestrutura pública. É o dinheiro de todos que está arcando com isso. Então, por que todos não podem aproveitar? Por que só a classe média alta tem que aproveitar? Todos têm direito de usufruir a cidade. E a cidade tem que ser feita pensando em todos. 8 anos, 80 anos, todas as classes sociais. A cidade tem que ser feita pensando em pedestres. E pensando em como esses pedestres vão se locomover com 8 ou 80 anos. É assim que você parte para a mudança. É assim que você evita que esse tipo de lobby aconteça. Vejo vocês na próxima curadoria.